Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo vamos falar sobre Jared Cannonier, ele que nesse último final de semana venceu o Kelvin Gastelum na luta principal do UFC e na entrevista logo após a luta ele acabou falando ali sobre dinheiro, sobre grana e tal, enfim, esse é um assunto que está em voga no momento porque muitos atletas acabam reclamando, o UFC paga mal, estou falido, blá 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 blá. Então o que eu quero fazer aqui? Eu quero ler aqui algumas declarações do Jared Cannonier falando sobre essa situação financeira dele, né? E eu quero destacar, inclusive, um ponto que ele não reclama necessariamente do UFC. Então, não é aquela reclamação do tipo evento malvado está querendo me matar de fome, né? Então vamos lá, né? Vamos por partes. Eu vou ler aqui o que ele começou dizendo, né? Ele falou: estou quebrado, então preciso lutar. Espero que eu consiga essa chance pelo título, mas o nome certo pode me fazer dizer sim. Depois ele continuou, né? Depois dessa vitória, 60% do meu dinheiro já acabou. Entre a academia, entre a gestão, entre os impostos, ainda por cima tenho contas, cartão de crédito, tenho filhos, tenho uma casa no Alasca, tenho uma casa aqui, tenho o pagamento do carro. Esse dinheiro não dura para sempre. E isso foi dito em uma entrevista, né? Porque ele foi convidado para o MMA Hour, né? E depois ele disse mais coisas, né? Ele falou isso aqui: e agora lutar é nossa única receita. Não tenho patrocinadores nem nada parecido. Lutar é meu único foco. Eu não estou aqui fazendo comerciais ou algo assim. Ninguém está me pedindo para estar no próximo filme da Marvel. E não ser capaz de lutar nos últimos 10 meses colocou um peso nos meus bolsos. Todo mundo fala que o UFC precisa pagar seus lutadores. Na minha situação, quando larguei o emprego, consegui receber do UFC para me sustentar. Então não estou aqui para dizer o UFC não está me pagando, porque estou ganhando muito bem no UFC. É que o dinheiro não dura para sempre. Não estou perdendo o controle, não estou gastando dinheiro nem nada parecido. Não sou burro, não gasto meu dinheiro com coisas burras, mas é apenas a vida, eu acho. Bom, essas foram as declarações do Cannonier e o que eu achei interessante destacar, né? Primeiro que ele fala que está recebendo bem, né, do UFC, então isso é algo que é importante destacar porque muitos atletas vêm recentemente falando como se o UFC pagasse extremamente mal e tal, e isso, claro, é extremamente relativo, né? Tem cara que a gente pode chegar numa conclusão que o cara ganha mal e tem cara que a gente vai chegar numa conclusão que ganha bem, né? Então tem todos os casos, né? Não dá para bater o martelo e falar o UFC paga mal todo mundo. Não paga mal todo mundo, depende, né? Depende da sua fase, do quanto você rende, e o ponto principal também é que o UFC paga o que ele negociou com você, né? Porque parece também que o UFC paga de surpresa, né? Você vai lutar, ganhei tanto. Não, você sabe, você assinou um contrato, né? Então também tem esse pequeno detalhe, né? E uma coisa que eu achei interessante, né, foi que ele falou que tô quebrado, o dinheiro não dura para sempre e tal, não estou perdendo controle, eu não gasto dinheiro de forma burra, mas o dinheiro tá acabando. Então assim, tem algo que não tá certo, né? Porque o cara está dizendo que tô ficando sem dinheiro, tá complicado, enfim, tô quase que quebrado, mas o cara tem 2 casas, tem um carro e tem os filhos e diz que, enfim, tá faltando a grana, mas que ele sabe gastar. Então, eu, né, particularmente, não sou aqui um Gustavo Cerbasi, não sou o Primo Rico, não sou nenhum desses caras que tem a maior autoridade do mundo para falar sobre o assunto, né? Mas o básico eu sei, né? Então, assim, se eu não tenho a grana suficiente ainda para bancar os custos da minha vida, do meu padrão de vida, eu não vou ter ali 2 casas, não vou ter um carro, né? Primeiro eu vou tentar me estabilizar para depois que eu tiver a grana suficiente eu investir nesse tipo de coisa, né? No tipo de luxo, porque carro muitas vezes, não estou falando que é uma regra nem sempre, mas geralmente é um luxo, né? Uma facilidade. Quero chegar num lugar mais fácil, não sei o quê. Enfim, eu acho que existem algumas formas de você se preparar financeiramente para depois realizar esse tipo de sonho. Então, o cara poderia, né? Não estou aqui querendo dizer o que o Cannonier tem que fazer ou não da vida dele, a vida é dele, né? Mas eu estou dizendo que às vezes muitos atletas acabam reclamando do UFC pagar mal e tal, e o cara não sabe gerir a grana. E isso a gente tem N exemplos, né? A gente tem o Mike Tyson, que é mais exemplo do que isso. O cara teve uma montanha de dinheiro e acabou perdendo. A gente tem N jogadores de futebol, caras que jogam na Mega Sena. Então o que eu tô querendo dizer? Que não adianta você falar
que o UFC paga mal só porque o seu dinheiro está acabando. O seu dinheiro estar acabando pode ser culpa sua, já parou para pensar? E não que o UFC não está te pagando o suficiente, porque se você não tem o mínimo da noção justamente de como se organizar e gastar sua grana, não interessa quanto dinheiro entre, você vai ficar sem dinheiro. Então você precisa, muitas vezes, encontrar o problema. E às vezes o problema não é necessariamente a renda, né, a receita que está entrando, e sim a receita que está saindo, os seus custos, né, pode ser o problema. Então não estou, de novo, dizendo que é o caso do Cannonier. Ele disse que gasta ali de forma inteligente e tal, enfim, não vou entrar nesse detalhe, mas o que eu queria destacar é isso, que às vezes a solução não está necessariamente em ganhar mais, porque tem muito cara que já ganha muita grana, só que o cara quer gastar como se ganhasse mais do que isso. Né? E eu falo isso porque é algo infelizmente natural até a gente aprender. No meu caso foi assim, né? Eu comecei trabalhando como estagiário ganhando tanto, aí eu lá gastava esse tanto, aí promovido passei a ganhar o dobro, o triplo, aí ia lá e gastava o dobro, o triplo, aí você começa a ganhar mais, aí gastava mais. Então eu também passei um tempo até entender, ler, fazer cursos e estudar e começar a entender que não era bem assim. Comecei a investir minha grana, aí essa grana começar a retornar mais grana e etc. Aí você começa a entender que você tem que, às vezes, se privar de algo no presente para você ter no futuro e etc. Né? Então, eu acho que fica meio que transparente que não só em caso de lutador, né, mas como eu citei, jogador de futebol, há muitos atletas, enfim, qualquer profissão, né? Tem muito médico que o cara ganha muita grana por mês e o cara não tem dinheiro, o cara tem dívida. Então é algo que eu acho que os lutadores, no caso como a gente fala aqui de atletas de MMA, precisam começar a considerar, né? A entender melhor como gastar grana. E também tem um detalhe, né, que a gente sempre que fala quantos caras ganham ou não, tem que lembrar. Como ele disse, 60% do meu dinheiro já foi gasto. Aí ele citou academia, empresário, enfim, tem todos os custos. Então também tem esse detalhe. O que a gente traz aqui de salários, quanto o cara ganha e tal, é o bruto. Então é óbvio que se a gente vai falar do bruto, não é exatamente o que vai pro bolso do cara, né? O cara vai tirar um monte de coisa ali. Então o cara tem que se planejar justamente por conta disso. E, claro, né, tem questão de bônus, o cara pode ganhar bônus e tal, mas também o ideal é nunca você considerar que você vai ganhar um bônus, né? Você não pode ter aquela, eu tenho X de contas para pagar, mas eu vou ganhar um bônus ali, tudo certo. Entendeu? Então você tem que se planejar, né? Não é fácil. Acho que a conclusão final é essa. Não adianta só você pensar, o UFC tem que pagar mais, tem que pagar mais, tem que pagar mais, se a todo momento que você vai ganhando mais, você vai gastando mais, né? Então vai acontecer o que aconteceu com muita gente aí, você vai acabar quebrando. Então você precisa primeiro se organizar. Claro que ganhar mais sempre vai ajudar, mas se você aumenta o seu padrão de vida proporcionalmente, você sempre vai ficar no 0 a 0 ou devendo, né? Mas é isso, comenta aqui embaixo o que você acha sobre essa situação toda. Como eu disse, eu citei o Cannonier aqui para puxar o assunto, né, do que ele falou. Não estou dizendo se ele está certo, se ele está errado e etc. Só acho estranho, né, que realmente um cara que ganha uma grana que mesmo dividindo por mês, a quantidade que ele luta e tal, é bem mais do que a média, né, americana, e o cara tem tantas dificuldades, como ele fala, né? Mas enfim, comenta aqui embaixo a sua opinião, se você também acha que muita gente acaba falindo, mesmo ganhando muita grana, e que isso é por falta de informação, pelo menos na minha visão. Eu quero saber se você concorda, comenta aqui embaixo. Deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!